Bom dia a todos. Este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Na mensagem de hoje, comentaremos sobre a parábola do fariseu e do publicano, deixada por Jesus, a qual foi descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, sendo que esta leitura e comentários foram baseados no livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, escrito por Paulo Alves Godoy. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava em seu íntimo desta forma: Ó Deus, graças te dou, que não sou como dos demais homens que são ladrões, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia em seu peito, dizendo: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pois sei que sou um pecador. E finalizou Jesus dizendo: Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o fariseu, foi para casa absolvido diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A prece que levamos ao alto tem que emanar sempre de um coração sincero e amoroso, pois, do contrário, a nossa súplica não fará sentido aos olhos e ouvidos de Deus. É necessário principalmente que estejamos animados de sentimentos de pureza e amor ao próximo, porque se a nossa prece for apenas proferida da boca para fora, e os nossos corações estiverem cheios de orgulho, egoísmo e vaidade, é óbvio que ela não atingirá os seus objetivos. O publicano, o homem que desempenhava o papel de coletor de impostos, era profundamente detestado pelos judeus, enquanto que o fariseu, por sua vez, era tido como um homem honesto e respeitável. Representava a elite da sua sociedade, embora escondesse, debaixo dessa aparência externa de retidão, costumes cínicos e corruptos. O Evangelho do Cristo está repleto de passagens demonstrando que os publicanos, tidos como impuros pelos judeus, estavam mais próximos da verdade e do reino prometido de Deus que os próprios fariseus, que apenas representavam um papel de falsa pureza e retidão. Não há melhor exemplo disso do que o próprio apóstolo Mateus, que era um publicano antes de começar a seguir Jesus. Nesta parábola, o meigo nazareno reforça esta mesma mensagem pelo exemplo utilizado, onde ambos os homens, ao colocarem-se em oração perante Deus, apresentam atitudes completamente opostas às imagens que cada um representava. Ou seja, o fariseu, que representava a elite religiosa da época, devendo ser o exemplo de bom comportamento para todos, é justamente aquele que se coloca na posição orgulhosa de superior e juiz das atitudes dos outros, ao apontar a Deus as falhas dos outros e sentindo-se superior em relação àquele que ele acusava perante Deus, que era o publicano ali presente. O publicano, por sua vez, sabia de seus erros e de suas oportunidades de melhora de comportamento. Portanto, se colocou ali em atitude de completa humildade e súplica para que Deus tivesse misericórdia dele pelos erros cometidos. Jesus afirmou na história que o publicano saiu do templo absolvido, pois Deus ouviu a sua prece, enquanto que o fariseu saiu com o coração ainda mais cheio de pecados, pois, em vez de pedir a Deus em favor de suas próprias falhas, julgou-se melhor em relação aos outros, acusando o publicano que ele julgava viver no erro, sem qualquer sinal de humildade, misericórdia ou tolerância para com seu próximo. O julgamento apressado de pessoas e situações constitui um dos grandes obstáculos à nossa evolução,
pois o Mestre afirmou que seremos todos julgados da mesma maneira com que julgarmos os outros. Portanto, quando tivermos que expressar o nosso pensamento e opinião a respeito de alguma situação ou alguém, devemos antes fazer uma análise de consciência e ver em nós mesmos se não somos portadores dos mesmos defeitos que encontramos em nosso semelhante. Lembremo-nos de que aquilo que nos incomoda no outro sempre possui ressonância com algo que temos dentro de nós mesmos a trabalhar e melhorar. Com relação a isso, devemos lembrar do famoso ensinamento de Jesus que está em Mateus capítulo 7, versículo 3, quando ele disse: "Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho?" Na verdade, é muito mais fácil vermos o defeito alheio do que corrigirmos os nossos próprios. No entanto, é importante que procuremos sempre refletir e refrear possíveis pensamentos e comentários maldosos, carregados de julgamentos, que possamos vir a ter e fazer, de maneira a preocupar-nos mais em nos observarmos a nós mesmos, identificando nossos pontos de melhoria e desenvolvimento, e passando a ter um comportamento mais próximo do humilde publicano que se preocupava em ser uma pessoa melhor. Sendo assim, façamos diariamente uma análise cuidadosa do que sentimos, pensamos e fazemos, de maneira a sempre nos corrigirmos e vivermos de acordo com as virtudes exemplificadas pelo nosso querido e amado Mestre Jesus. Tenhamos todos um excelente dia. Que assim seja, graças a Deus.